Olá pessoal, eu vou gravar as 3 primeiras aulas que nós já fizemos, né? Já fizemos aula 1, aula 2, aula 3, isso em virtude dos colegas e colegas que entraram recentemente, tanto na turma presencial quanto também na turma online. Nós só iremos gravar também essas 3 primeiras aulas, né? As outras aulas nós não iremos fazer mais isso, mesmo que outros colegas entrem, mas a prioridade é quem já está realmente participando das aulas, né, todos os dias das terça-feira e todos os dias do sábado, tá certo? Então nós vamos começar aí com a aula número 1, né, vamos começar com a primeira questão, né, é uma questão que fala sobre as tendências pedagógicas, né, e nós temos dois grandes grupos de tendências pedagógicas, a tendência liberal e a tendência progressista. Vamos ver aqui, ó, nessa questão ele está pedindo diretamente a tendência que está ligada a Carl Rogers. Qual será a tendência que está ligada a Carl Rogers, né? Para quem a escola deve oferecer um ambiente para que a criança possa encontrar a valorização das suas ideias e seus pensamentos. Os conteúdos estão sempre à disposição dos alunos para que obtenham conhecimento de um todo e o professor é apenas um orientador. Carl Rogers está dentro de uma das, ele está dentro da tendência liberal. Tendência liberal. É sempre bom nós lembrarmos que a tendência liberal está mais vinculada à questão da sociedade capitalista burguesa. Esse liberal aí, ele vem exatamente de sociedade capitalista burguesa liberal. Não tem nada a ver com liberdade, né? É muito pelo contrário, é manutenção da ordem capitalista burguesa. Então esse liberal está mais ligado a isso. Do outro lado você tem a tendência progressista. A tendência progressista é o contrário, ela faz uma crítica à sociedade capitalista burguesa e propõe metodologias e alguns elementos para que o educando ele possa fazer uma leitura crítica do mundo o qual ele está vivendo. Então essa é a diferença entre a liberal. A liberal ela é conservadora, ela tenta consolidar a sociedade burguesa. Então a educação é voltada para a consolidação da ordem social burguesa capitalista. A progressista, não, a progressista ela tem as subtendências, os grupos que estão dentro dela é exatamente para criticar a sociedade capitalista. Então vejamos aqui, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos ter aqui no nosso slide, por exemplo, as duas tendências, né? Tendência liberal e tendência progressista. Os teóricos dessas tendências aqui no Brasil é o Saviano e o Libânio, como vocês sabem, Saviano e Libânio. Mas quais são essas tendências? Então, a tendência liberal ela está dividida em tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. A tradicional é aquela tendência que veio desde o processo de colonização do Brasil com os jesuítas, com o Ratio Studium, que era a organização da educação brasileira voltada exatamente para aquele princípio onde o educando tem que aprender os conhecimentos, a cultura, ele recebe uma enxurrada de conteúdos, o professor é a autoridade máxima, o que está escrito também é a autoridade máxima, onde prevalece principalmente o que a gente chama de princípio da autoridade. Né? E aí vem essa tradicional aqui no Brasil e também na Europa, ela prevalece durante um bom tempo. Depois, essa tendência tradicional ela vai sofrer uma crítica e uma tentativa de renovação a partir das tendências que nós chamamos de renovada. Então você tem a renovada progressivista, que também é chamada de renovada progressivista diretiva, e renovada progressivista não diretiva. Então, qual a proposta dessas duas tendências? Ela nasce nos Estados Unidos com John Dewey, ganha força com Carl Rogers e outros pensadores que vão combater exatamente o ensino tradicional. E qual a essência dessa inovação com essa renovada? Ela não deixa de estar ligada à tendência liberal, porque tanto a renovada progressivista diretiva quanto a renovada progressivista não diretiva, elas não fazem uma crítica à sociedade capitalista burguesa, elas também, a ideia é que a sociedade se consolide, só que agora a grande diferença dessa renovada para a tradicional é que ela o foco é
o educando, é o aluno, e não mais o professor, e não mais os conteúdos em si. Essa é a grande diferença. Então, mas ela continua sendo liberal, porque ela não faz nenhuma crítica à sociedade capitalista. Por outro lado, você tem as tendências progressistas, né? E aí você vai ter 4 correntes, né? Você vai ter a libertadora, que é ligada a Paulo Freire, a libertária, que é ligada aos anarquistas, a crítico-social dos conteúdos, que é exatamente uma teoria desenvolvida pelo Libânio, e a história-crítica, que é ligada exatamente ao Saviani. É uma disputa, né, entre Saviani e Libânio, mas depois a gente vai tratar melhor sobre isso. Então, a tendência liberal, lembrando, num contexto bem geral, é uma tendência que está ligada, vinculada aos interesses da sociedade capitalista burguesa liberal. Daí vem a questão do liberalismo. A tendência progressista, não, ela está ligada às correntes que fazem crítica a essa sociedade e acreditam que a educação pode ser transformadora, ela pode ser usada como meio de transformação da sociedade. Aqui você tem nesse slide exatamente uma ideia, né? Nós temos o campo, né, que é a sociedade capitalista. Aí de um lado você tem os liberais, ou seja, manter, tá vendo a palavra aí, manter a sociedade capitalista burguesa. Por que a tecnicista entra aí? Ora, a tecnicista na tendência liberal, qual a função dela? Formar mão de obra especializada para servir o quê? A indústria, a sociedade. A tradicional quer que as pessoas elas adquiram conhecimento, aquele conhecimento que foi produzido pela humanidade até os dias atuais, na área de biologia, de química, de matemática, porém, aprender a cultura dominante, aprender essa cultura dominante do capitalismo, né, sem contestar ela. A renovada progressista, não diretiva e a não diretiva, elas focam mais no aluno, porém, elas não têm nenhuma atitude assim de mudança da sociedade. Do outro lado, você tem a progressistas, que são exatamente, você tem a ideia de transformar a sociedade, usar a educação como um meio político, como uma reflexão crítica dessa sociedade e dessa realidade. Então aqui está, tendências pedagógicas liberais, aí você tem a tradicional, a renovada progressivista, geralmente nas provas aparece renovada progressivista e renovada não diretiva. Mas assim, os teóricos tratam renovada progressivista diretiva, renovada progressivista não diretiva, e daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor sobre qual a diferença entre uma e outra, mas lembrando, no geral, essas duas correntes dentro da tendência liberal, elas fazem uma crítica à educação tradicional e se voltam para a educação renovada. É daí onde vem a escola nova aqui dentro do Brasil, na década de 30, né, 1932, com o Manifesto Pioneiro, e assim, a essência dela é criticar a educação tradicional focada no professor, nos conteúdos, no que Paulo Freire chama de educação bancária, e agora voltasse para uma educação mais voltada para o aluno, porém, sem que haja uma crítica à sociedade burguesa. A tecnicista, como já falei, é aquela que está voltada para a formação de mão de obra especializada, né, que aqui no Brasil vai ter um grande ênfase a partir da década de 60, 70 e 80 com o regime militar. Então aqui você tem a renovada não diretiva, né? Tem uma coisa que é aprender e modificar as percepções da realidade. Só que aprender e modificar as percepções da realidade, mas não no sentido de transformar essa realidade, é modificar para modificar a condição do aluno. Nessa tendência não diretiva, o foco é exatamente na questão psicológica, tá aqui ó, na quarta estrelinha, né? O papel da escola é na formação de atitudes, preocupa-se mais com a parte psicológica do que com a social e a pedagógica. Isso é uma palavra-chave que sempre aparece nos concursos. Lembrem-se disso, o papel da escola na formação de atitudes preocupa-se mais com a parte psicológica do que com a social ou pedagógica. Isso aparece muito nas provas, tal qual está aí, tá certo? Educação centralizada no aluno, esse é outro elemento fundamental, né? Especialista em relações humanas. Aí tá aqui, ó, onde é que nós vamos encontrar essas manifestações? Principalmente em Carl Rogers, né? Carl Rogers, então, portanto, aquela primeira questão, né, que nós estávamos vendo aqui, essa primeira questão, ela faz referência exatamente ao Carl Rogers. Então, a resposta correta aqui, qual é?
é a crítico ou progressista libertária, é a liberal renovadora. É lógico, aqui a banca usou uma expressão que não é a expressão comum, é renovada, progressivista, não diretiva, né? Mas aí ela usou progressista libertária, não é, porque a progressista libertária é a progressista é uma tendência que não faz parte do Carl Rogers, faz parte da liberal. Crítico reprodutivista também não é. Liberal poderia ser tanto a liberal como a liberal renovada, né? Mas a renovadora seria a resposta mais adequada para essa questão. Então, Carl Rogers, como nós estamos vendo aqui no nosso slide, o Carl Rogers ele está vinculado à tendência renovada não diretiva. Vamos aqui então para a nossa segunda questão. Entre as tendências pedagógicas, esta atua no aperfeiçoamento da ordem social. Então vocês têm aqui logo uma palavrinha mágica, né? Ordem social vigente. Então quando houver isso, ordem social vigente, você já sabe, é a tendência liberal, que quer manter a ordem social, articulando-se de forma direta com o sistema produtivo. Qual é o sistema produtivo? O capitalismo. Então a gente já sabe que é liberal. Só que lá embaixo ele vai pedir assim, descreva que tendência é essa. Que tendência é essa? Então nós já sabemos que é liberal. Então dentro das tendências liberais, quais são as tendências liberais que existem? Então as tendências liberais que existem são essas aqui. Tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e renovada tecnicista. São essas as tendências que existem, né? As tendências liberais. Então, o primeiro momento que vocês têm que fazer é exatamente identificar se é progressista ou liberal. Então, já é liberal. Então, diante do exposto, é correto afirmar que... Aí você tem outra palavra aqui, ó, preparados, indivíduos preparados para o mercado de trabalho. Então, aí, gente, não tem erro. Qual é? Dentro da tendência liberal, você tem progressista, é uma corrente liberal? É, progressista é uma tendência liberal. Tradicional, liberal também. Tecnicista, liberal também. Renovada não diretiva, liberal também. Construtivista, de certa forma, é liberal porque ela estaria dentro da diretiva, tá certo? Então todas elas estão dentro. Só que ele diz assim, ó, preparar para o mercado de trabalho, voltada para o sistema produtivo. Então, que tendência que corrente dentro da tendência liberal? Então, logicamente que é a tecnicista. Então, vocês têm que pegar essa questão das ideias. Então, a ideia é assim, uma educação voltada para atender ao sistema produtivo, para preparar a mão de obra para o mercado de trabalho. Pronto. Você já tem que perceber que isso é liberal e dentro da liberal que é a tendência, a corrente tecnicista. Vamos para essa terceira questão, também ainda sobre tendências, né? Julgue o próximo item. A respeito das tendências pedagógicas na prática escolar, ao valorizar a autoeducação, aqui ó, autoeducação, que corrente será, que tendência será que trata sobre autoeducação? A tendência pedagógica tecnicista, só que ele está fazendo uma referência a tecnicista, propõe que o ajuste de comportamento favoreça a adaptação dos sujeitos à realidade. Ok. Você tem aqui, ele está fazendo essa ligação de autoeducação com tendência tecnicista. E não é. Autoeducação temas geradores, politização, educação política, educação significativa, são palavras que estão ligadas à tendência progressista. Então, autoeducação, autorrealização, essa questão está vinculada, né, à tendência progressista e não à tendência liberal. Então, mas só que ele botou tecnicista aí. Então, esse é certo ou errado. Então, essa questão logo de cara, uma questão errada. É uma questão errada. Porque a autoeducação, aí nós vamos ver aqui, ela está ligada, ela é uma corrente da tendência progressista. Então vamos aqui, ó. Tradicional, vamos para cá. Tendência, deixa eu botar aqui.
Que tendência seria? Aí está aqui, ó, autoeducação, processo educativo em que a aprendizagem se realiza em função dos esforços do próprio educando, sem assistência do professor. A autoeducação está ligada à tendência progressista libertária, que vem exatamente dos anarquistas. Enquanto a tendência libertadora está ligada a Paulo Freire, a libertária está ligada ao movimento anarquista, de contra qualquer forma de poder. Então a libertária é isso, é que o indivíduo ele tenha essa capacidade de autonomia, inclusive autoeducação. E aí você tem crítico social dos conteúdos, que é uma tendência desenvolvida pelo Libânio, e histórico-crítica, que é uma tendência, que é uma corrente defendida pelo Saviano. É que você tem, ó, tendência pedagógica tecnicista adotada no Brasil. É bom sempre nós sabermos o contexto. Então, enquanto você tem a renovada, progressivista, aqui no Brasil ela é criada nos Estados Unidos pelo Johnny Dewey, e tem o Carl Rogers como um dos principais expoentes também. No Brasil ela chega na década de 30, e o grande marco da educação renovada aqui no Brasil é a Escola Nova, né, que tem o Manifesto dos Pioneiros em 1932, já na época, na era Vargas. A pedagogia tecnicista, ela é de quando? Ela é da década de 60, 70 do regime militar. E a tradicional? A tradicional ela vem lá desde os jesuítas, quando os primeiros jesuítas chegaram aqui para educar e catequizar as crianças, os jovens e os adultos, ok? E aqui nós temos algumas mais informações, né? Para essa confusão, deixarmos um pouco de lado, entendemos um pouco melhor essa confusão entre a renovada diretiva e a renovada não diretiva. Aí ele está falando aqui um pouco sobre a não diretiva. É extremamente psicológica, sempre que vocês encontrarem nas tendências a palavra psicológica, então vocês vão direto lá. Os educandos como detentores do conhecimento, sem o professor, tá lá. Porque você pega logo em cima aí, ó, tradicional, voltada para o professor e não para o aluno. Então essa seria a grande diferença da tradicional para a renovada. A renovada tem o aluno como protagonista, muito embora não se usa essas palavras, protagonismo é uma palavra nova, não se usa lá, né? Mas tradicional é essa que também está ligada ao professor, aquela questão da educação bancária que Paulo Freire falava. Aqui nós temos mais informações, né? Deixa eu ver aqui. Tecnicista está aqui, ó. Tem uns nomes que nós também precisamos firmar, né? Escola tecnicista valoriza as técnicas de ensino. O professor e o aluno são cumpridores de tarefas, são palavras-chave que vão aparecer nas provas do concurso. Preocupa-se com a formação de indivíduos para o mercado de trabalho, tá vendo que aparece a palavra aí. O professor é apenas um elo de ligação, né, entre a verdade científica e o aluno. O professor tá ali, ele aparece como intermediário, mas ele também é usado, né, por essa corrente, né? E aqui é bom a gente saber sempre quem são os mentores, né? Então você tem o Skinner, o Carl Rogers na não diretiva, você tem o Skinner aqui e tem o Gagner, né? O Gagner é muito falado nessa questão da corrente tecnicista. E aí você tem duas leis aqui no Brasil, a Lei 5.540 de 68, vejam só que é exatamente na década que eu estou falando, e a Lei 5.692 de 71. A primeira lei é uma reforma no ensino superior brasileiro, e a segunda é uma reforma no primeiro e segundo grau daquele tempo, que é exatamente para adequar a essas necessidades do mercado e a essa tendência tecnicista, ok? Então ali a questão está errada, né, porque a tendência pedagógica tecnicista ela não tem relação com autoeducação, está totalmente fora. Vamos aqui à quarta questão. A quarta questão é uma questão sobre avaliação. Então, de antemão, nós sabemos que existem três tipos de avaliações. Avaliação diagnóstica, formativa e somativa, né? E a prioridade seria, nas escolas, principalmente a diagnóstica e a formativa. E essa diagnóstica, ela não seria
usada apenas, né, no início do ano letivo, por exemplo. A diagnóstica, o que se propõe é que ela seja usada o ano todo, né, por exemplo, quando um professor for introduzir qualquer conteúdo, ele tentar perceber, né, o quanto os alunos, os educandos sabem daquele conteúdo. Essa é a ideia da diagnóstica. Cuidado porque tem umas bancas que trabalham assim, né? Às vezes as pessoas, não, a diagnóstica é só no primeiro dia de aula, para a gente saber o que é que os alunos... Não. Nos compêndios, né, nas teorias sobre avaliação diagnóstica, inclusive o Lucchesi é o principal representante, é um dos grandes teóricos sobre avaliação aqui no Brasil, vocês sabem disso. A ideia é que essa avaliação diagnóstica ela aconteça num processo o ano todo. A formativa, principalmente. A formativa é onde você vai verificar, né, a palavra é verificar, se o educando realmente atingiu aqueles objetivos que foram propostos. Então, cada conteúdo ele tem um objetivo. Por incrível que pareça, as pessoas pouco sabem disso, mas foi exatamente uma questão da OCP do concurso 2019, por onde é que se começa um plano de aula, um plano de ensino? Se começa estipulando o objetivo. O principal ponto de um plano de aula é o objetivo que você quer atingir. Então, se vocês virem em qualquer prova de qualquer concurso, qual o principal ponto do plano de aula, do plano de ensino, é o objetivo. E realmente é onde você quer chegar. Então, onde é que eu quero chegar? Não que você estabelece o conteúdo, sim, estabelece o conteúdo, mas o principal, a essência de um plano de aula, de plano de ensino, é o objetivo. Porque aí é onde você vai fazer a aferição, vai averiguar se realmente o aluno, o educando, atingiu aquele objetivo. Então, aí vem a avaliação formativa. Você estabelece conteúdos e objetivos, e esse objetivo você vai verificar ao longo do processo, né, que ocorre durante o ano todo, vamos dizer assim. Então, pesquisadores que estudam os aspectos relacionados ao processo de avaliação no contexto escolar sinalizam que, na avaliação, os fatores endógenos, ou seja, os fatores internos à situação educacional são levados em conta para proceder à avaliação. Ou seja, o que é que ele está dizendo aí? Dentro dessas proposições que ele está dando aí, avaliação formativa, avaliação quantitativa, avaliação classificatória e avaliação segregadora, ele está dizendo que uma dessas aí leva em consideração aquilo que o aluno traz, que é exatamente a palavra endógenos, aquilo que o aluno traz. Então, essa avaliação ela é importante, quando você considera. Então, que avaliação dentre essas que estão colocadas aí considera essa questão da experiência que o aluno traz para a escola. A formativa, a quantitativa, a classificatória e a segregadora. De antemão, a gente já pode descartar aí duas proposições, né, que é a classificatória e a segregadora. A segregadora vem do verbo segregar, ou seja, separar, distanciar, né, classificatória naquela ideia de classificar, então logicamente que C e D está fora, mas quando você olha para a letra B, quantitativa, fora também. Então, a letra aqui não poderia ser outra a não ser a proposição A, que é a nossa proposição verdadeira. Vamos para a quinta questão, também uma questão sobre a avaliação, e com relação, por exemplo, a essas avaliações, né? O que é que nós temos aqui? No material de vocês, né, que vocês receberam no grupo, né? Aí você tem a explicação de cada uma delas, né? A avaliação diagnóstica é aquela que busca analisar o desenvolvimento dos alunos ao longo do processo. A partir desse tipo de avaliação é possível identificar os pontos fortes e fracos de cada estudante. A formativa, o objetivo é avaliar se as práticas aplicadas na sua instituição de educação estão gerando os resultados esperados, e a avaliação somativa é aquela que visa tão somente classificar, aferir se o aluno realmente engoliu e botou para fora aquilo que o professor quer que ele faça, né? E aqui ele fala um pouco mais sobre isso, né? Trazendo assim tipos de avaliação, e aqui tem uma coisa importante, né? A função das avaliações, né? A diagnóstica é preventiva, exatamente para você entender até que ponto o que é que o aluno traz. A inclusiva
é exatamente a principal das avaliações, porque realmente, quando se detecta algum problema, né, de aprendizagem, você vai lá e tenta corrigir, e a somativa, infelizmente, ela é excludente, né, porque está naquela perspectiva de a somativa tem como principal método de avaliação a prova, e nem sempre a prova prova muita coisa. É isso? Então vamos lá, vamos aqui para a quinta questão, né? A quinta questão aqui no nosso PowerPoint, né? A avaliação do processo de ensino-aprendizagem é um dos aspectos constituintes dos componentes que fazem parte do processo didático. Atualmente pode-se perceber que existem diversas discussões sobre a forma mais eficaz para a realização da avaliação em sala de aula. Diante do exposto, é correto afirmar. Aqui você tem aqui prestar atenção aí no comando da questão, sobre a forma mais eficaz para a avaliação. Qual seria a mais eficaz? Logicamente que a gente já sabe que é a formativa, né? A avaliação formativa deve acontecer apenas em situações específicas. As provas são os melhores instrumentos de avaliação na escola. O processo de avaliação não contribui para a tomada de decisão dos professores. A avaliação diagnóstica pode ser desenvolvida em todas as aulas. Então, é aquilo que eu falei. A avaliação diagnóstica pode ser desenvolvida em todas as aulas, então essa é a nossa proposição correta. Aqui, o que é que tem errado aqui na letra A? A formativa deve acontecer apenas em situações específicas, não está errado. Ela acontece ao longo de todo o processo, né? As provas são os melhores instrumentos de avaliação? Não, né? Aquilo que nós acabamos de ver, as provas não provam nada. O processo de avaliação não contribui para a tomada de decisões de professores? Claro que contribui, né? A partir desse processo avaliativo, que o professor pode mudar a sua metodologia a fim de atingir os melhores resultados com relação aos seus educandos. Ok? A partir da sexta questão, nós temos questões sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? LDB, a lei 9.394/96, né? Que é, na verdade, a nossa terceira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque a gente sabe disso, nós tivemos uma em 61, tivemos uma em 71 e tivemos uma em 96, que é exatamente a 9.394/96, ou seja, 93/94/96. A LDB ela tem 94 artigos e ela trata sobre os vários níveis, etapas e modalidades da educação brasileira. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a LDB ela tanto tem artigos referentes, é uma lei que se refere tanto à educação básica, ou seja, infantil, fundamental e médio, como também dentro da LDB nós vamos encontrar artigos, né, que regulamentam também a educação superior, é bom a gente saber disso. E as modalidades, né, que são 8 modalidades, né, a EJA é uma delas, a educação do campo é outra, a educação à distância é outra, enfim. Então são 8 modalidades e tudo isso está lá regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Outra dica importante aí para vocês é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela está prevista na Constituição Federal, está prevista também no Plano Nacional da Educação e essa lei, essa LDB de 96, logicamente que ela ocorre, né, depois do processo de redemocratização do Brasil, que aconteceu em 1985. É bom nós sabermos esse contexto. E ela acontece 8 anos depois da promulgação da última Constituição brasileira, que é a Constituição de 1988. Então vamos aqui, ó. Não vou nem ler o que está em cima, vamos logo direto ao comando da questão, que é esse aqui, que é o que interessa. Em cima ali não vai dar muita substância para responder a questão, não. Então, de acordo com a Lei Diretrizes e Bases da Educação, assinado VOF, né, sem muitas colocações. Então, caracterizou a educação como dever da família e do Estado. Será que isso é verdade ou é falso? Introduziu a autonomia e flexibilização dos sistemas de ensino. Será que isso é certo ou errado? Abriu espaço para a educação à distância e principalmente a educação especial. Certo ou errado? Introduziu o ensino obrigatório a todas as crianças dos 7 aos 14 anos de idade.
estabeleceu o conceito de educação básica, trazendo as creches para o sistema educacional, introduziu normas favoráveis à expansão da educação de jovens e adultos, estendendo os direitos a quem não teve oportunidade na idade própria. Dessas colocações todas aí, apenas uma é falsa, que é exatamente esse quarto item, introduzir o ensino obrigatório a todas as crianças dos 7 aos 14 anos. Então, o que é que tem de falso aí? Introduzir o ensino dos 7 aos 14 anos. Então, vamos ver aqui, né? Nós temos aqui, vamos ver aqui, questão 7. Não, questão 6, melhor dizendo. Então, o item 1, ele fala exatamente sobre, aqui dizendo que caracterizou a educação como dever do Estado e da família, exatamente está aqui, ó. Esse item primeiro aí da questão 6 está no artigo 2, a educação é dever da família e do Estado. O item 2, que fala aí sobre introduzir autonomia e flexibilização do sistema de ensino. O item 2 está no artigo 15 da LDB, que diz autonomia pedagógica e administrativa de gestão financeira. Você está lá dentro do sistema de ensino, assegurarão as unidades escolares públicas. Lembrar, a LDB ela trata sobre a educação privada, trata, mas em alguns pontos ela direciona para a educação pública, que os integram progressivamente graus de autonomia pedagógica e administrativa e financeira, certo? O item 3, né? Está dizendo aí, abrir espaço para a educação à distância e principalmente a educação especial. Aí você tem no artigo 36 da LDB, está dizendo o quê? Que, para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer as competências e firmar convênios com a instituição de educação à distância para oferecer, né, ensino médio. E também o ensino fundamental, né? Ele também, a LDB prevê também essa educação à distância. O item 4, né, tá aqui o item 4, que está errado, né? Introduzir o ensino obrigatório a todas as crianças dos 7 aos 14 anos de idade. Então está no artigo 4 da LDB, que assim, é dever do Estado com a educação escolar pública. O Estado só tem dever com a educação escolar pública. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. E não dos 7 aos 17 anos. Tá certo? Como está aí. Ou dos 7 aos 14 anos, como está aí na questão. Então está errado, é dos 4 aos 17 anos. O item 4, que está dizendo o quê? O item 5, aliás. Estabeleceu o conceito de educação básica, trazendo as creches para o sistema educacional. Sim, agora a educação básica ela vai desde a educação infantil, que é formada pela creche, pela pré-escola, passando pela educação fundamental, anos iniciais e anos finais, que é exatamente o palavreado correto, e até o ensino médio, tá certo? Então, a educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá certo? E aí, certo, e aqui vem, ó, o que estabelece a divisão. Aí tem uma coisa interessante na BNCC, que a BNCC tratando sobre essa questão da educação infantil, que é quem a BNCC é quem estabelece as diretrizes, né? Então você tem aí, ó, creche e pré-escola, que faz parte da educação infantil. Então creche tem uma coisa que poucas pessoas sabiam, né? Que a creche, por exemplo, ela está dividida também em 2 momentos. Aliás, 2 momentos. Bebês, criança de 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas de 1 e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E a pré-escola são crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, isso é educação infantil. Então, está aí, inclusive, nesse organograma da BNCC. E aqui tem o item 6, né, que fala sobre introduzir normas favoráveis à expansão da educação de jovens e adultos. Está aqui artigo 37. Então, você tem nessa questão vários artigos, né? Artigo 2, 15, 36, 4º, artigo 21
e artigo 37. É interessante nessa questão porque ela perpassa esses vários artigos da LDB. Ok? Vamos então aqui para a questão 7, né? Então aqui a letra correta é exatamente a letra A. Beleza. Vamos aqui para a questão 7, também é uma questão que trata sobre a LDB, agora o artigo 67. Então, veja só, nesse artigo 67, ele está aqui, ó, o comando da questão é esse aqui, ó. O artigo 67 da LDB assegura aos docentes do magistério público, exceto, ou seja, quais são os direitos dos professores, dos docentes. Então, isso está onde? Isso está no artigo 67, os direitos dos professores. Só que isso é um dever do Estado, com os docentes e é um direito dos docentes. O que é? Aí dessas proposições A, B, C e D, qual é a que não faz parte desses deveres ou desses direitos? Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluindo na carga de trabalho a condições adequadas de trabalho. Aquisição de material didático escolar e acesso a programas de transporte escolar, né? Logicamente, nós estamos procurando a proposição incorreta, né? Aquilo que é dever do Estado e é direito do educador, do docente. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho e condições adequadas de trabalho, aquisição de material didático escolar e acesso a programas de transporte escolar. Então, qual dessas aí não está nos direitos do professor? Então, vamos para cá, para nós vermos isso aí. Então, veja só, está aqui o artigo 67. Sistema de ensino promoverão o sistema de ensino. Quem é o sistema de ensino? São três, o da União, o do Estado e do município. Então, esse sistema de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do Magistério Público, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Aí vamos ver aqui o que é que está na nossa questão. Na letra A, tá aí, ó, aperfeiçoamento profissional. Então, aperfeiçoamento profissional continuado, tal qual na letra A, artigo 67 da LDB, inciso 2, realmente, um dos deveres, né, a valorização do profissional, o dever do sistema de ensino para promover essa valorização dos profissionais se dará através desse aperfeiçoamento. Então, a letra A está correta. Vamos lá, progressão funcional, tá aí na letra B que também está correta. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Lembre-se, a valorização dos profissionais da educação se dará pelo sistema de ensino nesse sentido também. A letra C, período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga de trabalho, né? Esse planejamento e avaliação é exatamente o que acontece, né? Nós recebemos algumas coisas, né, pelo planejamento, né? O planejamento está incluído, inclusive, nos nossos vencimentos. Então, é porque é para assegurar a valorização dos profissionais. E a letra incorreta, então, é a letra D, que não tem nada a ver, né, com o artigo 67. A letra D, a banca tirou do artigo 70, que consideração como de manutenção e desenvolvimento do ensino, ou seja, não tem nada a ver com valorização dos profissionais da educação. As despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis. Então, o artigo 70 está tratando da manutenção e desenvolvimento das instituições. Então, uma das coisas para manutenção e desenvolvimento das instituições será a aquisição de material didático escolar e manutenção de programa de transporte escolar. Ou seja, para manter essas instituições
funcionando. Então não tem nada a ver com a valorização dos profissionais de educação, ok? Então, a questão 7, nesse sentido, então vamos marcar aí a letra D como sendo a letra que não faz parte dessa valorização. É o que ele está pedindo em certo. Na questão 8, gente, ele está falando aqui sobre a incumbência dos professores. A questão 7 falava da valorização e a questão 8 fala sobre o artigo 13, que são, na verdade, as incumbências. Tá aqui, os deveres dos docentes são citados, os seguintes, exceto participar da proposta pedagógica da escola, elaborar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos no Plano Nacional de Educação, articular-se com as famílias dos alunos e a comunidade. Esse artigo 13, as pessoas confundem muito com o artigo 12, porque o artigo 12 está nas incumbências das instituições escolares e o artigo 13 está na incumbência dos professores. Então vejamos aqui, ó. Vamos ver aqui no nosso PowerPoint o que é que ele coloca, né, sobre essa questão aí. Tá aqui, o artigo 13, os docentes incumbiciam de. Então, as bancas, elas às vezes não usam a palavra incumbiciam, elas usam deveres. Então tá aqui, ó, na questão tá dizendo assim, participar da proposta pedagógica da escola. O que é que ele está dizendo aí? Participar da elaboração da proposta pedagógica de estabelecimento de ensino. Que, no final das contas, é a mesma coisa. Porque a banca, na verdade, ela não colocou a letra da lei, né? Por isso que algumas pessoas, né, tiveram dificuldade com essa questão. Participar da proposta pedagógica da escola. Tá faltando um dá aqui, né? Participar da proposta pedagógica da escola. E lá, na lei especificamente, né, na LDB, o que é que nós temos? Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. Que no final das contas é a mesma coisa. Na letra B, está dizendo aí, elaborar estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento. Está aqui, ó. Item inciso 4 do artigo 13, que é o artigo que trata sobre a incumbência. Estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, a letra B também está correta, faz parte. Aí está aqui, ó, o inciso 5 e o inciso 2, né? Inciso 5 e inciso 2 está dizendo aí, ó, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos. O que é que ele está dizendo aí no item, não sei, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos. Mas quem é que estabelece? Quem estabelece o plano de trabalho dos professores é o estabelecimento de ensino. Não tem nada a ver com o Plano Nacional de Educação, que é isso que ele está dizendo. Ministrar os dias letivos e horas estabelecidos no PNE. Não. Ministrar os dias letivos e horas estabelecidos. Mas quem é que estabelece? Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, que é exatamente a escola. Então não tem nada a ver com o Plano Nacional de Educação. Elaborar ou colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, porque a escola, ela também tem essa incumbência de fazer essa relação da família, da escola com a comunidade, com a família. E os professores devem auxiliar e ajudar nessa tarefa. Ok? Vamos então aí para a questão 9, né? Questão 9, vamos ver aí o que é que ela diz. A questão 9. Notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% percentual permitido em lei. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, e estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas são incumbências de quem? Então, quem deve ter essa prerrogativa, essa obrigação?
Veja só, nesse primeiro item, notificar o Conselho Municipal, a relação, tá tudo certo aí, viu, gente? Tá tudo certo. Notificar 30% de falta, promover medidas de conscientização e prevenção contra a violência, que isso é um item novo, né, que entrou na LDB. Então, mas cabe a quem? Aos estabelecimentos de ensino, cabe à União, cabe aos estados, às secretarias estaduais ou ao Fórum Estadual de Educação. Ou isso cabe aos professores, né? Eu estou colocando uma coisa a mais. Então, a quem cabe isso? Só chamando a atenção aí para esse item 1, comunicar 30% de falta do percentual permitido em lei, as pessoas confundem muito com aquele percentual de 25%. 25% é para aprovação do educando. No final do ano, se o aluno não tiver, se ele tiver mais de 75% ou menos de 75% de presença, mais de 25% de faltas, então esse aluno ele está automaticamente reprovado. Isso é por questão de aprovação. Com relação a faltas, então nós temos, por exemplo, 2 meses de aula. E você percebeu que o aluno Juquinha, que o aluno Piniculino, que a Mariquinha, que a Joaquina, eles estão perdendo aula, assiste 10 aulas, perde 15. Então eles estão com um percentual maior, eles estão com um percentual de 30% de falta. Então isso é comunicado, isso tem que ser comunicado de imediato ao Conselho Tutelar. Não importa se é 1 mês de aula, se é 2 meses, se é 3 meses, se é 6 meses. Então veja só que é diferente. Então isso é exatamente porque está uma questão de que o aluno não está indo para a escola. Então isso tem que ser detectado, isso tem que ser comunicado ao Conselho Tutelar de imediato. E essa questão de evitar as agressões, a violência. Então, a quem cabe isso? A questão é essa. A quem cabe isso? A qual ente cabe isso? Então, aqui você vai ver. Ó, artigo 12, isso é incumbência, gente, dos estabelecimentos de ensino, ou seja, da escola. Está aqui, ó, inciso 8, oitavo, notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30%. As escolas têm um negócio chamado FICAI, né, se eu não me engano, mas eu vejo aquilo ali funcionar tão pouco. Na verdade, eu não vejo muito fruto daquilo, não. Porque o que a gente percebe é que os alunos faltam muito. E, quer dizer, aquela relação FICAI, mas em que representa aquilo na prática, né? Não vejo surtir efeito. O surtiria efeito se a própria escola, através do gestor escolar, ele detectasse ali, professor ver, fazer chamada, o aluno não está, já vai para a direção, ó, esse aluno está faltando, nesses alunos tá. Então identifica, 10 aulas, o aluno faltou 3 das 10 aulas, faltou 3 dias de aula, de 10 dias de aula, então tem que ser comunicado. Prover medidas, artigo 9, prover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Então, o bullying e depois estabelecer ações destinadas, que é o inciso 10. Então, está aí no artigo 12, isso é incumbência dos estabelecimentos de ensino. Ok? Vamos então aí para a nossa próxima questão. Então, vamos responder aqui a questão, né? Que nós respondemos. Então, aqui está, ó. Dos estabelecimentos de ensino. Deixa eu voltar aqui. Então, dos estabelecimentos de ensino é a incumbência deles. Letra A. Questão 10, vamos aqui para a questão 10, né? Questão 10. Planejamento participativo. Aqui sobre planejamento. São 3 questões sobre planejamento. 10, 11 e 12. Né? Então, aqui, o planejamento participativo é feito com base nas necessidades dos docentes. Tá vendo aqui? Necessidades dos docentes. Está certo ou está errado? Então, não precisa nem ler o resto. Né? Aí o 11. O planejamento participativo é fundamentado nos princípios democráticos. Aqui não precisa nem ler o resto, né? Sei que você depois quer tirar dúvida, pode ser que tenha alguma coisa na frente, né, que esteja errado. O planejamento para saber requer a constituição prévia pelos dirigentes escolares de um rol de questões que norteiem as discussões coletivas realizadas com a participação de todos os membros da instituição. Né? Essa questão 12, ela trouxe muita discussão porque requer a constituição prévia pelos dirigentes escolares de um rol de questões, né? As pessoas entenderam que isso aqui não seria um rol de questões, né?
mas seria uma pauta, né, que seria levado para discussão, e não questões, né, questões que norteiam as discussões coletivas. Então, há uma discussão nessa 12ª questão, se realmente a questão está elaborada de forma correta. Mas vamos ver aqui o que é que nos coloca aqui o slide, né? Planeamento participativo constitui-se uma estratégia de trabalho que se caracteriza pela integração de todos os setores na atividade humana social, né? Aí vem aqui a questão 10, que está errada, né? Por que ela está errada? Porque ele não é feito para os docentes, é feito para os discentes, ou seja, o planejamento ele é planejado para aqueles que são os elementos, né, necessários para que a escola realmente exista. E quem são esses? Os discentes, os alunos. Aí tem a questão 11, né? O planeamento participativo envolve engajamento e mobilização com o objetivo de democratizar as decisões, certo? Né? O planejamento, quanto mais democrático for, com a participação de órgãos colegiados, da comunidade, dos funcionários, melhor serão então as discussões. Então a questão 11 está correta. E essa questão 12, né? Como eu disse para vocês, né? São todos os membros com a comunidade escolar, ele aqui está dizendo, né, com a participação de todos os membros da instituição, né? Então, o que está errado aí agora me tocou exatamente por que está errado a questão aí, agora sim, as questões podem até ser trazidas, né? Mas o que ele está colocando é a participação de todos os membros da instituição. Depois eu estive olhando isso aqui e realmente agora eu me lembrei. O que está incorreto aí é exatamente isso, todos os membros da instituição. O planejamento participativo com relação à educação e à escola, é isso que ele está dizendo aqui, né? No nosso slide. Ele prescinde da participação da comunidade. Na verdade é isso que está errado. E quem é essa comunidade? Estudantes, pais, responsáveis, professores, funcionários. É isso que faz com que a questão esteja errada, porque ela está dizendo só elementos da instituição. Então aí seria só funcionários, professores, gestor e ponto final. Tá certo? Então por isso que a letra E, ela está errada para a banca, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Vamos aí então para a questão 13. Né? A questão 13 é uma questão que trata sobre as incumbências também. Então, dentro da LDB, isso é uma coisa que vocês têm que estar sempre atentos, existem os artigos das incumbências, que eu sempre chamo a atenção de vocês, né? Só marcar aqui que letra E está, ou que essa 10ª é letra E, essa 11ª seria letra C, e a 12ª seria letra E também. Então, a partir do artigo 9 da LDB, 9, 10, 11, 12, 13, nós temos as incumbências dos entes. Artigo 9, incumbência da União com a educação. Artigo 10, incumbência dos estados com a educação. Artigo 11, incumbência dos municípios com a educação. Artigo 12, incumbência das instituições escolares. Artigo 13, incumbência dos professores. Há uma confusão, quando em 12 e 13, as bancas geralmente elas misturam, porque há elementos similares. Na questão do 9, 10 e 11, que é a União, Estado e município, também as bancas gostam de misturar, porque há coisas similares também, entendeu? Então é sempre bom, quando nós formos estudar incumbências, nós pegarmos o artigo 9, 10 e 11, separarmos os elementos que são similares, concomitantes, né, para poder exatamente aprender melhor sobre essas incumbências. Quando a gente pega 12 e 13, aí eu já fiz esse exercício para vocês, passei num quadro, né, para vocês no grupo, falando sobre essa questão das concomitâncias. Né, o que está no artigo 12 e o que está no artigo 13 que se parecem, porque um diz assim, elaborar, o outro diz participar, né? O outro diz planejar, o outro diz colaborar.
mas no final as frases são as mesmas, ok? Então é obrigado a gente, quando for estudar artigo 9, 10 e 11, estudar relacionando um com o outro, 12 e 13 relacionar um com o outro. LDB. De acordo com a Constituição Federal, a União, os Estados e Distrito Federal e Município organizarão em regime de colaboração seu sistema de ensino. Julguem os itens. Então isso de cara já é uma proposição verdadeira, né? O próprio enunciado está dizendo que eles organizarão em colaboração, né? Em colaboração. Então aqui tem, os municípios atuarão prioritariamente na educação infantil e no ensino básico. Preste atenção nessas palavrinhas aqui, ó. Isso aqui é o que vai fazer a diferença. Então isso aqui, ó, vai fazer a diferença. Os municípios atuarão prioritariamente na educação infantil e no ensino básico. Lembrando que ensino básico é de educação infantil até ensino médio. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente, já de distrito, no ensino fundamental e médio. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Municípios. Aos estados cabe elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com a diretriz e plano nacional de educação, integrando e coordenando as suas ações às dos seus municípios. Ok, então não tem o que aqui você tem que ler, tem que ver o que é que está estabelecido lá, tá certo? Para poder realmente resolver esses tipos de questões. Não é fácil. Vamos aqui, ó, no item 1. Está no inciso 4 do artigo 11, que é a incumbência do município. Ele está dizendo assim, os municípios atuarão prioritariamente. Então aí, ó, oferecer educação infantil em creches, está vendo aqui a palavra, ó, oferecer, e pré-escolas e com prioridade. Ele está dizendo aqui, ó, prioritariamente educação infantil e ensino básico. Já não é, está errado, né? Esse item já está errado. Porque ele diz assim, prioritariamente, está lá na questão. Ele diz não, oferecer educação infantil e prioridade em ensino fundamental. Vamos aqui, ó, no item 2 diz assim, ó, os estados e distritos. Ele diz assim, ó, atuarão prioritariamente no ensino médio e fundamental e médio. O que é que ele diz aqui? Ó? Prioridade para os estados, está no inciso 10, é o ensino médio. Ele pode assegurar o ensino fundamental. Agora, a prioridade dele é o ensino médio. Tá certo? Então, isso está... Não, esse item 2, ele está incorreto, né? Ele está incorreto. Até devia ter feito essa correção. Deixa eu fazer logo aqui. Porque esse item aí, ele está incorreto. Porque ele diz assegurar, né? E, na verdade... Deixa eu ver aqui. Isso aí eu fiz até essa discussão aí. Isso aqui tá errado. Ok. Beleza. Nós fizemos até inclusive essa discussão. E concordamos que realmente ele vai o quê? Assegurar o ensino fundamental. E aí está dizendo que ele vai atuar prioritariamente no ensino fundamental e ensino médio. E não é. Ele vai assegurar o ensino fundamental, mas priorizar o ensino médio. Ok? Aqui no item 3. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino. Está aí. A lei, no parágrafo único desse artigo 11, que compete aos municípios, está dizendo claramente o que está lá na questão. No item 3. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele o Sistema Único de Educação Básica. E aqui o item 4, que também está correto, elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância, os estados, né? Eles vão elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com a diretriz e plano nacional de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Portanto, essa é a colocação. Então, o item 1 está errado, o item 2 também está errado, o item 3 está correto e o item 4 está correto. Artigos 10 e 11, incumbência dos estados e incumbências do município com relação
a educação. Vamos aqui para a questão 14, o que é que ela nos traz? Questão 14 é uma questão também, é uma questão sobre BNCC, né? Questão sobre BNCC. Por que é que nós dissemos, né, quando a gente está tratando sobre BNCC? É bom nós estarmos preocupados com a lei que criou a BNCC. O que é que diz essa lei? Quais as 10 competências da BNCC? Obrigado, nós estamos atentos a essas questões. E alguns elementos que são importantes, por exemplo, o principal ponto da BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, a ideia da BNCC é o quê? É fazer com que todos os alunos, né, em escolas, eles tenham a mesma chance de aprender a mesma coisa. Ou seja, não é padronização de ensino, não. É que todos tenham acesso às mesmas aprendizagens, que eles chamam de aprendizagens essenciais. Então, vamos dizer assim, 10 temas importantes de matemática, 10 temas importantes de português, 5 temas importantes de sociologia. Então, que todos os educandos do Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, branco, preto, branco, amarelo, azul, esses educandos, eles têm as mesmas condições desses aprendizagens essenciais. E aí, essas aprendizagens essenciais, elas estão aonde? Elas estão divididas em 4 áreas, que é a área de linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e humanas e sociais aplicadas. Ciências humanas e sociais aplicadas. Então, esse conjunto de áreas, eles têm aprendizagens essenciais, que todos os educandos do Brasil, que estejam matriculados em escolas da rede pública e da rede particular, eles tenham acesso a essas aprendizagens essenciais. É isso que é importante. A BNCC também tem outro ponto importante que eu acabei de falar, que é a questão de áreas. É um outro ponto de debate da BNCC. Porque a BNCC ela não trata sobre disciplinas. Ela começa falando sobre áreas. O ensino médio, por exemplo, ele está dizendo, ele está dividido em áreas. O ensino fundamental também. As pessoas não estão se tocando disso. Mas o ensino médio está dividido nessas 4 áreas que eu falei, 4 áreas, mais agora os itinerários formativos, que são 5. As 4 áreas são 4. Mas qual a intenção de dividir em áreas? Exatamente para que haja uma interdisciplinaridade. Aí ela vai colocando lá as competências e habilidades. Depois, né, a BNCC vai colocando lá as competências e habilidades de cada área e de cada disciplina. Ela é um documento normativo, a BNCC, e que deve ser seguido por todas as escolas da rede particular e rede pública. A BNCC não trata sobre ensino superior. E ela serve também para as modalidades de educação. Então lá, as aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum Curricular devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Aí vem aqui, ó, com relação às 10 competências gerais, é correto afirmar que são propostas para as seguintes etapas da educação básica. Quais são as etapas da educação básica? Simples, é uma questão bem fácil. Infantil, fundamental e médio, ponto final. Então isso aqui está onde? Na letra E já. Educação básica. Nós temos 2 níveis, educação básica e superior. A organização da educação brasileira é assim. 2 níveis, educação básica e superior. A educação básica ela tem 3 etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E você tem 8 modalidades de ensino. Entre eles, como eu já falei, EJA, educação à distância, educação do campo, educação quilombola, surdos, né? Então, isso são as modalidades, que são 8 ao todo. Vamos para a última questão. Segundo a BNCC, as competências gerais explicitam o compromisso da educação brasileira com a formação humana.
as competências gerais. Você tem competências gerais que são estabelecidas na BNCC. Isso é uma questão também de BNCC. Então, quais seriam essas competências gerais? Aqui vocês têm algumas características da BNCC. Então, as competências gerais são essas: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Cada uma dessas competências tem um conteúdo sobre cada uma delas, que é muito complicado, não dá muito para nós aprendermos isso, né? Mas fazendo questões, vocês vão se familiarizando, né, com cada uma dessas competências, mas que cabe a todas as etapas, né, e modalidades. As aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum, aquilo que eu estava dizendo para vocês, as aprendizagens essenciais. E dentro dessas aprendizagens essenciais tem esses elementos que devem ser considerados, que são essas 10 competências. Aí aqui ele fala sobre a competência número 1, competência geral da educação básica. Valorizar e utilizar o conhecimento, que é a primeira competência, que está aqui, ó, conhecimento. Aí aqui está, ó. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender. Aqui tem uma palavrinha mágica, ó, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. Então isso aí já dá uma ideia para vocês. Porque as bancas, elas fazem o seguinte: elas colocam, às vezes, 3 competências. Vamos supor aqui, ela coloca competência conhecimento, comunicação, trabalho, autoconhecimento, para você relacionar com a coluna. Aí na outra coluna está o conteúdo, né? O que é que está dizendo, que é exatamente isso aqui. Na competência conhecimento, o que é que tem lá na BNCC? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo. E aí tem assim, a partir desse momento que ele fala de para entender, é qual o objetivo. Então, muitas dicas que o pessoal está dando sobre isso, para você aprender essas competências, né? O conteúdo de cada uma delas é você ir direto para o objetivo. Então, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para quê? Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, eles estão mandando a gente ir lá para poder compreender melhor e fazer esse feedback, para poder acertar essas questões que tratam especificamente sobre essas competências. Digo para vocês, não é fácil. É complexo demais porque é muita coisa para você aprender. Então, nessa questão 15, ele está dizendo aqui, ó, as competências gerais explicitam o compromisso da educação brasileira com a formação humana. Aí tem aqui, integrativa e com a construção de uma sociedade justa, autocrática. Aqui, vejam essa questão, você tem aqui autocrático, né? Logicamente que aqui você vai descartando. Uma questão como essa, nós vamos descartando. Integral e com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Sectária, outra palavra aqui, sectária é aquela coisa que não abre mão, você acredita numa coisa e não tem quem faça você desfazer daquele conceito, daquela ideia que você tem. Intermitente é com a construção de uma sociedade justa, democrática e exclusiva, outra palavra que está fora. Então, veja só, gente, questão fácil, por mais complexa que seja, e nós não dominemos ainda a BNCC, mas você vai tirando, né? Veja só que é uma questão de 2022, né? Questão nova e que a banca facilitou bastante a vida. Então, a educação ela deve ser o quê? Ela deve ser integral. A educação, segundo a BNCC, deve ser integral, com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, beleza, sem erro, né? Então, essa era a nossa primeira aula, né? A primeira aula sobre os nossos... sobre a LDB e também os conhecimentos pedagógicos, e estaremos agora partindo para a segunda aula, ok? Tchau!